Alguma vez você já ficou com frio na barriga para entrar numa reunião de venda, para ligar para uma pessoa no processo de venda, de falar o preço do seu produto? Aquele frio na barriga, aquele sentimento de medo? Bom, esse vídeo ele é para você. Para a gente falar de como perder esse medo numa reunião de venda, perder o medo de fazer perguntas difíceis para a pessoa na hora da reunião, a gente precisa falar das características de um bom vendedor. Três coisas que todo vendedor excepcional tem em comum. E antes de eu seguir com o conteúdo, comenta aqui o que você acha que são as características de um bom vendedor. Eu quero te ouvir. O primeiro ponto é a ambição. Eu diria que talvez esse seja talvez até o maior. E não que o vendedor ambicioso não tenha medo de fazer uma ligação difícil, de entrar numa reunião com um cliente chato. Mas a vontade de vender dele, de crescer, de bater uma meta, de conquistar o que ele deseja, é muito maior do que esse medo. Eu quero te contar uma história para você entender mais sobre isso. Eu nasci e fui criado numa cidade muito pequena no oeste do Paraná. Eu imagino que deve ter hoje uns 10 mil habitantes. Eu comecei a empreender no digital em meados de 2020, com marketing digital. Os meus negócios, com o tempo, eles foram crescendo, eu acabei me tornando mentor, eu acabei expandindo o meu network, a minha rede de relacionamento. Eu verdadeiramente fui me apaixonando por isso, me apaixonando por empreender, por essa questão de venda, todo esse assunto. E por consequência, a minha ambição ela foi aumentando cada vez mais. Até que eu senti que eu cheguei num teto de crescimento, que eu tinha estagnado e que aonde eu estava eu não conseguiria crescer mais. Nesse momento, há um pouco mais de 2 anos, eu fiz uma viagem para Floripa e foi a primeira vez que eu acabei saindo também do estado do Paraná. E nessa viagem que eu fiz para cá, eu participei de um evento de empresários, de network. E a ambição, ela é muito pessoal. É difícil você ensinar uma pessoa a ter ambição. É algo que pessoas têm mais do que outras. Eu sinto isso. Tem pessoas que simplesmente aceitam a vida como ela é, aceita os desafios, aceita as dificuldades, se acostuma com aquilo e aceita isso. Já outras, diferente de ganância, têm vontade de ajudar um número maior de pessoas, de ter uma empresa grande, contratar diversas pessoas, mudar a vida de diversas pessoas. Diferente, entende? E aqui nesse evento, justamente que aconteceu em um final de semana, um sábado e um domingo, eu conheci pessoas que tinham muito mais ambição do que eu. Eu sempre fui uma pessoa muito grata, muito feliz por tudo que eu tinha, por tudo que eu tenho. Mas quando eu conheci essas pessoas, eu falei: "Opa, como assim, cara? Como assim eu posso chegar nesse nível? Eu estou conversando com pessoas que estão aonde eu quero chegar". Enfim, um mês depois, eu tinha me mudado para Floripa, alugado um quarto de um Airbnb, somente com uma mala muito pequena. E assim, vamos lá, sem conhecer absolutamente ninguém, só com essa mala, com uma mochila nas costas, com um notebook, com um tripé, as coisas ali do trabalho, que eu já trabalhava com digital, e eu só conhecia de fato as pessoas que eu tinha conversado naquele evento, naquele final de semana. E eu senti medo de fazer essa mudança, mudar de estado, somente conhecendo poucas pessoas ali do evento e um mentor que eu já havia me conectado, demais. Tanto que eu vendi o Celta que eu tinha na época, eu vou até procurar a foto para colocar aqui no vídeo, pegando uma enteada para receber o restante desse carro depois de 30 dias, na intenção de ter um caixa para poder me sustentar com mais tranquilidade em Floripa. Agora tu imagina o seguinte, eu recebo essa entrada, faço essa mudança, e o restante que era para eu receber em 30 dias acaba se postergando, eu não recebo. De novo, o medo bate, só que quando tu empreende, tu dobra as energias no teu trabalho, tu vira de ponta cabeça, tu faz o necessário. E agora um ponto interessante, as coisas deram muito errado para mim. Só que embora eu goste muito da cidade que eu vim, minha família é de lá, eu em nenhum momento pensei em voltar. Justamente porque eu entendia que o meu crescimento, o próximo passo que eu desejava alcançar, não estava mais lá. Estava nesses novos desafios. Entende onde eu quero chegar? As coisas podem dar tudo errado para você. Pode acontecer diversos perrengues, mas se a tua ambição for maior que o medo, você não cede à pressão. Você trabalha mais, você pensa mais, vira à noite se for necessário. Enfim, se dá um jeito. Pensa o seguinte, essa analogia também é muito boa. Eu tô com medo de fazer uma reunião de venda, eu tô com medo de ligar para uma pessoa e tomar um não, algo nesse sentido. Pense os seus porquês. Se você não ligar para essa pessoa, aquela pessoa que você precisa ajudar, você precisa da venda para ajudar aquela pessoa, ela vai continuar como ela está. Seus objetivos, o objetivo das pessoas que você ama,
para continuar onde estão. E ter ambição, que eu diria que, de fato, é o principal ponto assim de um vendedor excepcional, não é ruim. Ganância é. Agora, ambição é você ser muito grato, que nem eu disse, com tudo que tu tem. Muito feliz. Agora, sempre desejar ajudar mais pessoas, ajudar as pessoas que você ama, impactar mais pessoas com o que você faz. No meu caso, eu sou um mentor. A minha intenção é chegar num número maior de pessoas, ajudar o máximo de mentores e vendedores a saírem da estagnação, de vender, de escalar e assim por diante. A segunda coisa que todo vendedor bom também tem, você vai entender aonde isso se encaixa nesse assunto que eu estou dizendo aqui para você, é a humildade. Entenda o seguinte, tu está iniciando, tu não é um expert ainda em vendas. A sua primeira reunião vai ser ruim. Seu primeiro vídeo no YouTube vai ser péssimo. Sua primeira mensagem na prospecção ativa, ainda mais se você não tem um direcionamento, ela não vai ser boa. Você toma mais não em vendas do que sims. Mas no início, esse número é um pouco mais desproporcional do que geralmente é. Tu vai tomar muito mais nãos até você aprender, até você melhorar, até você ir aperfeiçoando todo o teu processo. E talvez tu fique com esse pensamento de que precisa ser perfeito, de que eu não posso gaguejar numa reunião, de que eu não posso cometer erros. E aí eu te digo, os grandes também erram. Se um vendedor bom fica 2 semanas sem fazer uma reunião de venda, por exemplo, ele na pressão da meta que ele tem para bater, o nível que ele está, ele também fica com frio na barriga para entrar numa reunião. E mesmo os grandes sempre estão estudando, sempre estão buscando ajuda, sempre estão assistindo os conteúdos como esse, por exemplo, buscando, entendendo que sempre podem melhorar, que nunca é o melhor, que sempre pode aprender algo novo, que sempre pode aperfeiçoar aquele processo que ele já sabe. Agora, adapta isso para a tua realidade. Você ficou até aqui nesse conteúdo, quer dizer que você está gostando do que eu estou falando. Só que de nada adianta também você só estudar, você buscar ajuda, você pedir ajuda, que é um gesto excelente de humildade, e você não colocar em prática. Então, de nada adianta eu só estudar. Acaba até virando obesidade de informação. Eu não colocar essas coisas em prática. Você errou numa reunião de venda, você gaguejou, você sente que você estava diante de um lead que poderia comprar o seu serviço, o seu produto, a sua mentoria mais cara, e você sente que por um erro seu você não vendeu para essa pessoa, pode acontecer. E se acontecer, não é o fim do mundo. Ajusta e vai para o próximo. Errado seria se você não ajustasse, se continuasse cometendo aquele mesmo erro e não buscasse ajuda, não buscasse entender o que de fato tu precisa melhorar. Você, por exemplo, tem um pensamento de que já é bom o suficiente, que já sabe de tudo. Esse é um pensamento contrário da humildade. Uma das coisas que matam o medo, né, depois da ambição, é você ter conhecimento, é você ter preparo. Isso também te dá mais segurança. Você estudar de fato. Eu lembro de uma vez que quando eu trabalhava na Wise Educação, eu não tinha muito preparo naquele tipo de vendas. Eu já tinha trabalhado de venda por outros estilos há alguns anos, mas eu liguei para a pessoa e ela já sabia falar inglês. E eu acabei ficando perdido, porque é a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Eu não soube conduzir aquela reunião. Eu gaguejei, eu passei vergonha, mas eu nunca mais cometi aquele erro. Eu encerrei e falei que eu deveria ter respondido. E pensando, questionando comigo mesmo ali. E na grande maioria das vezes, se você faz isso, você vai chegar numa resposta. O terceiro ponto, talvez seja o que mais pegue aqui para você nesse vídeo, é a gestão das emoções. E antes de avançar para esse pilar, me conta de fato aqui nos comentários se você concorda com o que eu disse aqui nesse ponto de humildade. Eu quero que de fato você comente, viu? Você concorda ou não com esse ponto que eu trouxe aqui agora? Você tem medo de tomar ou não? Tomar um foda, de acontecer alguma coisa, de pegar um cliente chato numa reunião? Entenda isso aqui. Presta atenção aqui em mim. Um não para um vendedor é como o sangue na mão de um médico. É como a graxa na mão de um mecânico. Por exemplo, aquilo é comum, aquilo é diário, aquilo tem que se tornar comum para esse profissional. Um não para o vendedor é como esses exemplos que eu te trouxe. Tem que ser algo comum, tem que ser algo que ele aprende a lidar. Eu sei que falando assim como eu estou dizendo, parece fácil, parece simples. Ah, não liga para o não. Ah, não faz isso. Ah, sabe, acostuma. Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos. E antes de eu falar qualquer exemplo
de vendas, de não, de você entender e olhar para isso com outra ótica, outro olhar, o mais importante de tudo, não levar para o lado pessoal. E quando eu digo de não levar para o lado pessoal, entenda o seguinte: quando você entra numa reunião de venda, você conduz aquela reunião da forma correta, você agrega valor, faz um space selling, entende as dores da pessoa e apresenta uma solução para ela. Se ela, você conduziu corretamente, mas se ela te disser um não, entenda que esse não é para ela e não para você. De novo, você conduziu pegando as dores e com base nas dores dela, que ela verbalizou para você, trouxe as soluções. Você concorda comigo? E se ela te disser um não, é porque ela não quer resolver as dores dela naquele momento. Pensa no produto que tu vende, no cliente numa reunião que talvez tu já até teve. É como se a pessoa tivesse te dizendo: eu não quero resolver isso agora. Eu quero resolver essa dor, é importante, mas só daqui tanto tempo. Eu vou entrar em méritos aqui de objeções ou falta de investimento. Mas entenda o não. Quando você recebe o não, quando a pessoa tenta fugir, quando a pessoa tenta procrastinar essa decisão, não é para ela. Eu já escutei diversas vezes numa reunião, não, da pessoa dizendo não para ela mesmo, e ela me falar assim: pô, Lohana, cara, eu não vou fechar contigo. Por simplesmente a pessoa não ter ambição, não querer vender mais, não querer buscar esses desafios de trabalhar mais para ter resultados maiores. Ela prefere continuar trabalhando pouco e tendo resultados menores do que ela poderia ter. E ela me disse assim: pô, não vou fechar. Cara, adorei a tua apresentação, adorei o que você compartilhou comigo. E é interessante, tem diversos conteúdos aqui no canal onde eu falo também sobre como deve ser feita uma condução de uma reunião de venda. E se você seguir essa condução, que eu dou exemplos, a chance de você ouvir coisas como essa também são gigantescas. Então a intenção desse canal é te gerar provocações, de fazer refletir sobre as ações, sobre aonde você está colocando sua energia em vendas, se você está fazendo aquilo que precisa ser feito para ter os resultados que você deseja. Diria que ambição é o top 1. Ambição é o top 1 e está muito ligado aos seus porquês. O porquê você faz o que faz. Ah, porque você quer dar uma vida melhor para sua esposa. Ah, porque você quer aposentar os seus pais. Ah, porque aí tem os seus objetivos. Se você tem isso muito claro para você, essa vontade de chegar nesses objetivos, alcançar isso que é importante para você e para as pessoas que você gosta, vai ser maior do que o medo de fazer qualquer ligação, o medo de entrar numa reunião. Então se questione, se você tem esse medo, faça esse exercício de olhar para essas duas coisas. Em segundo lugar, eu diria que a humildade, de fato. Porque tem muito vendedor com muita ambição, mas que trava num teto de crescimento. Ele é o dono da verdade, ele sabe de tudo e é muito difícil dar conselhos para ele. De fato, ele não tem aquele coração ensinável que a gente chama. Ele não busca ajuda, ele não, ele é fechado, ele é o bonzão e acabou ali. O terceiro ponto é a gestão das emoções. Com toda certeza, independente do nível que você seja, se você tem 50, 60%, 90% que seja, de taxa de conversão do produto ou serviço ou que tu venda. 100% nunca vai ter, né? Não existe taxa de conversão unânime. Se tu fala com 10 pessoas e faz 10 vendas, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Mas, independente do seu nível, você sempre vai levar nãos. Se acostume de fato com isso. Olhe para o não, quando você receber esse não, com essa ótica que eu compartilhei aqui com você, de que o não é para a pessoa. E em relação à objeção, a objeção não é uma rejeição. Uma dúvida, algo que talvez não tenha ficado claro, quem sabe até um erro que você cometeu numa reunião, não deixou claro, não mapeou aquilo antes de chegar no fechamento, enfim, esse é conteúdo para outro vídeo. Então eu espero de verdade que você tenha tido algum insight com esse conteúdo, que você aplique algo que eu falei para você, tenha feito sentido na sua realidade, aplique nas suas reuniões, no seu dia a dia e, sem dúvida, aumente os seus resultados. Se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aqui o seu comentário. Esse aqui é o meu Instagram, onde eu posto também reuniões, trechos ali da minha reunião de venda, para você ver como eu conduzo de maneira prática. Vai ser legal também bater um papo contigo por lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.